Hoje você vai aprender tudo sobre o uso da crase e gabaritar questões da banca IBAN. Vamos direto ao que importa. Questões reais comentadas para você entender o uso correto da crase de forma simples, clara e prática. Pegue seu caderno e venha comigo, porque este tema é indispensável para garantir sua aprovação. Questão 1. Banca IBAN. Marque a alternativa em que o uso da crase está incorreto. A. A aluna foi à escola buscar o material didático. B. Entreguei o relatório à secretária do diretor. C. Dirigiu-se à cidade para resolver pendências administrativas. D. Ela foi até a biblioteca estudar para o concurso. A. A aluna foi à escola buscar o material didático. Correta. O uso da crase está correto, porque o verbo ir exige a preposição a e escola é um substantivo feminino que aceita o artigo definido a. Assim temos a fusão de preposição mais artigo igual crase, a escola. B. Entreguei o relatório à secretária do diretor. Correta. O verbo entregar exige a preposição a e secretária é um substantivo feminino com artigo definido a. O uso da crase está correto. C. Dirigiu-se à cidade para resolver pendências administrativas. Correta. O verbo dirigir-se exige a preposição a e cidade é um substantivo feminino que aceita o artigo definido a. Crase bem aplicada. D. Ela foi até a biblioteca estudar para o concurso. Errada. Não se usa crase após até, pois essa preposição já é suficiente para reger a locução. O correto seria: ela foi até a biblioteca estudar para o concurso. Resposta correta. D. Questão 2. Banca IBAN. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto. A. Ele assistiu à peça de teatro na semana passada. B. A loja está aberta de segunda a sexta-feira. C. Ele saiu à casa da amiga para visitá-la. D. A reunião foi marcada às 15 horas. A. Ele assistiu à peça de teatro na semana passada. Correta. O verbo assistir no sentido de ver exige a preposição a. Como peça é um substantivo feminino com artigo definido, a fusão de preposição mais artigo igual crase a peça. B. A loja está aberta de segunda a sexta-feira. Correta. O uso da crase está certo porque há uma indicação de período que exige preposição a mais artigo definido a formando a sexta-feira. C. Ele saiu à casa da amiga para visitá-la. Errada. Não há artigo definido antes de casa, porque está sem determinante, como em a casa dela. O correto seria: ele saiu à casa da amiga para visitá-la. Sem crase. Asterisco asterisco D. A reunião foi marcada às 15 horas. Correta. O uso da crase está certo porque às 15 horas é uma locução que indica horário e exige preposição a mais artigo definido. Resposta correta: A, B e D. Exemplo para fixação. Imagine que um E escreve: vou até a nave para arrumar meus controles intergalácticos. Você corrige: e cuidado, não usamos crase depois de até. O correto é: vou até a nave para arrumar meus controles. Lembre-se, até já faz o trabalho da preposição, sem precisar de reforço. Questão 3. Banca IBAN. Marque a alternativa em que a ausência de crase está correta. A. Vou a Portugal no próximo mês. B. Fomos à festa dos colegas ontem. C. Entreguei o pedido à professora de biologia. D. Cheguei à escola antes do horário combinado. A. Vou a Portugal no próximo mês. Correta. Não há crase porque Portugal é um substantivo masculino que não aceita artigo definido. O verbo ir exige a preposição a, mas não há fusão com o artigo. B. Fomos à festa dos colegas ontem. Errada. Festa é um substantivo feminino que aceita artigo definido. O correto seria: fomos à festa dos colegas ontem. C. Entreguei o pedido à professora de biologia. Errada. O verbo entregar exige preposição a e professora é um substantivo feminino que aceita artigo definido. O correto seria: entreguei o pedido à professora de biologia. D. Cheguei à escola antes do horário combinado. Errada. O verbo chegar exige preposição a e escola aceita o artigo definido. O correto seria: cheguei à escola antes do horário combinado. Resposta correta: A. Questão 4. Banca IBAN. Assinale a alternativa em que a crase foi usada incorretamente. A. A aluna foi à aula de reforço. B. Voltaremos à mesma cidade amanhã. C. Ela estava disposta a realizar todas as atividades. D. Referiu-se àquela situação com calma. A. A aluna foi à aula de reforço. Correta. O verbo ir exige a preposição a e aula é um substantivo feminino que aceita o artigo definido. Crase bem aplicada. D. Voltaremos à mesma cidade amanhã. Correta.
O verbo voltar, quando usado com destino, exige preposição a, e cidade é um substantivo feminino com artigo. Crase corretamente aplicada. C. Ela estava disposta a realizar todas as atividades. Errada. Não se usa crase antes de verbo. O correto seria: ela estava disposta a realizar todas as atividades. D. Referiu-se àquela situação com calma. Correta. O verbo referir-se exige preposição a e o pronome demonstrativo aquela aceita o artigo definido. Crase bem empregada. Resposta correta. C. Dica para fixação. Como saber se a crase? Use a técnica do troque. Troque o substantivo feminino por um masculino equivalente. Exemplo: vou à escola. Troque escola por mercado. Resultado: vou ao mercado. Se ao for a resposta, a crase no feminino. A crase é um tema traiçoeiro, mas com prática e foco você vai dominar as regras. Continue estudando, porque cada questão que você resolve agora é um ponto a mais no dia da prova. E não esqueça, temos um simulado por apenas R$ 15 que pode ser dividido em até 5 vezes. Questão 5. Banca IBAN. Assinale a alternativa em que o uso da crase está incorreto. A. Dirigiu-se à universidade para resolver pendências acadêmicas. B. Ofereceu ajuda à vítima do acidente sem hesitar. C. Fomos à casa da tia Ana neste domingo. D. Eles foram chamados a participar do evento. A. Dirigiu-se à universidade para resolver pendências acadêmicas. Correta. O verbo dirigir-se exige preposição a e universidade é um substantivo feminino que aceita artigo definido. Crase bem aplicada. B. Ofereceu ajuda à vítima do acidente sem hesitar. Correta. O verbo oferecer exige preposição a e vítima é um substantivo feminino que aceita artigo definido. Crase correta. C. Fomos à casa da tia Ana neste domingo. Correta. A locução à casa exige crase, pois o verbo ir pede a preposição a, e casa neste caso, está acompanhada de determinante da tia Ana. D. Eles foram chamados a participar do evento. Errada. Não se usa crase antes de verbo, porque verbos não aceitam artigo. O correto seria: eles foram chamados a participar do evento. Resposta correta. D. Questão 6. Banca IBAN. Marque a alternativa em que a ausência de crase está correta. A. Vou a Paris no próximo mês. B. Retornaremos à antiga biblioteca em breve. C. Entreguei os documentos à secretária da diretoria. D. Chegamos à escola antes do horário combinado. A. Vou a Paris no próximo mês. Correta. Não há crase porque Paris é um substantivo próprio de lugar que neste contexto não está acompanhado de artigo definido. B. Retornaremos à antiga biblioteca em breve. Errada. O adjetivo antiga exige o uso do artigo definido a e o verbo retornar exige preposição a. A fusão de preposição mais artigo requer crase. O correto seria: retornaremos à antiga biblioteca em breve. C. Entreguei os documentos à secretária da diretoria. Errada. O verbo entregar exige preposição a e secretária é um substantivo feminino que aceita artigo. O correto seria: entreguei os documentos à secretária da diretoria. D. Chegamos à escola antes do horário combinado. Errada. O verbo chegar exige preposição a e escola é um substantivo feminino com artigo definido. O correto seria: chegamos à escola antes do horário combinado. Resposta correta. A. Exemplo para fixação. Imagine que um robô escreve: vou a Marte no próximo mês com minha nave intergaláctica. Você corrige. Robô, o correto é: vou a Marte no próximo mês. Porque não se usa crase com nomes de lugares que não pedem artigo. Questão 7. Banca IBAN. Marque a alternativa em que o uso da crase é opcional. A. Estava à espera de boas notícias. B. Vou à praia no próximo feriado. C. Entreguei os documentos à direção da escola. D. Vou a Roma visitar pontos turísticos. A. Estava à espera de boas notícias. Correta. O uso da crase é obrigatório porque a expressão à espera exige preposição e artigo definido. B. Vou à praia no próximo feriado. Correta. O uso da crase é obrigatório porque o verbo ir exige preposição a e praia aceita artigo definido. C. Entreguei os documentos à direção da escola. Correta. O verbo entregar exige preposição a e direção é um substantivo feminino com artigo definido. Crase obrigatória. D. Vou a Roma visitar pontos turísticos. Correta. O uso da crase é opcional porque Roma é um topônimo, nome de lugar, e neste caso pode ser usado com ou sem artigo. Excelência, vou a Roma, ou vou a Roma. Resposta correta. D. Dica para fixação.
Regra prática para toponímos, nomes de lugares. Se o lugar aceitar artigo, use crase. Vou à Bahia, a Bahia. Se o lugar não aceitar artigo, não use crase. Vou a Paris. Não se esqueça de se inscrever no canal e acessar nossa playlist gratuita com mais vídeos sobre a banca IBAN. Deixe nos comentários qual regra de crase você mais teve dificuldade em entender. Vamos resolver isso juntos.